Voltei, minhas coisas lindas, e aproveitando o vídeo anterior, vamos bater papo. Como vocês já viram aqui, bater papo sobre alimentação, sobre vida saudável. E antigamente, gente, eu chegava a pensar que eu tinha que me comer saudável só quando eu quisesse emagrecer. Tô bem no meu peso, então posso comer o que eu quiser. Então eu passei muito tempo me enganando com isso. Eu, antes de engravidar do meu primeiro filho, eu sempre fui magra. Não quando bebê, né? Porque quando bebê eu nasci com quase 7 quilos, diz a minha mãe. Que ela sofreu e muito pra ter normal. E realmente na foto, a gente quase não tem foto, porque a gente não é de tirar foto, né? Já vem da minha mãe isso. Mas a foto que eu tinha quando era pequenininha, eu era muito, muito gordinha. Se eu achar na casa da minha mãe, antes de postar, eu mostro pra vocês, tá? Eu coloco aqui. Mas eu era bem moreninha, não tanto quanto meu pai, que minha mãe é loira e meu pai é bem moreno, tipo, bem moreno mesmo. Acho que por isso que eu amo tanto moreno. Mas, ai meu Deus do céu, é por isso que eu adotei meu pet. Meu pet pretinho, pretinho, pretinho. Era o rejeitado. Olha, já veio com outro assunto. Mas enfim, então no meu foco era sempre isso. Ah não, pra eu comer saudável só porque eu quero emagrecer. Então eu sempre comi muita porcarias. Desde ter, na comida da minha mãe, vocês precisavam ver. Era a gordura chega, borbulhava. Sabe aquela comida que você já cresceu comendo e não tem outra melhor? Que é a da sua mãe? É aquela. Então eu passei muito tempo comendo porcarias e nunca engordei e tal, lá, enfim. Até ter Estevão. Tive Estevão, mas consegui recuperar meu peso rápido com Estevão. Depois foi Vitória. E aí tive complicações na gestação, né? Porque ela nasceu com 6 meses e nasceu sem respirar. Enfim. E depois consegui também. Acho que, gente, levou pouco tempo. Eu sempre fui assim. Depois que engravidei de Gabriel, porque antes disso eu não engordava, né? Antes disso eu não engordava. Então depois que eu engravidei de Gabriel, eu consegui recuperar rápido o meu peso. Eu engordei quase 40 quilos na primeira gestação. Que muita gente achava que era gêmeos, que a barriga era enorme, enorme mesmo. Se eu tiver foto, eu posto aqui pra vocês também, tá? E depois foi de Gabi. De Gabi eu não engordei muito porque eu só vivia bem, bem mal mesmo, né? Acho que os 6 meses, foi 6 meses e uma semana mais ou menos que eu tive ela. Que eu fui pra uma consulta e de lá mesmo a médica já pediu pra mim ficar, que eu ia tirar ela. Mas enfim. Agora com Sara, eu não sei se foi a gestação de Sara que eu engravidei ou se foi de me operar. A doutora já tinha passado pra mim que quando eu me operasse, né, depois dos 30, vinha aquela lentidão. E realmente, não sei se eu coloquei isso na cabeça, porque sim, pra mim o psicológico mexe muito, tá? Eu tenho muito crenças limitantes, eu tô trabalhando nisso, vou melhorar, mas é um vídeo, eu converso para o próximo vídeo. Mas enfim, gente, eu queria tocar no assunto com relação não só à alimentação, porque a alimentação é uma coisa que hoje eu tive que adoecer e ficar mal mesmo, pra entender que a gente precisa cuidar da nossa saúde. Quanto mais cedo, melhor pra você, sabe? Porque assim, aí quando você vai para fazer vai para um nutricionista ou vai fazer exercício, tá acima do seu peso ideal. Aí você diz assim, o que é que a nutricionista diz? Ou o que é que você pesquisa e descobre? Que 80% é na alimentação e 20% é em exercício, dentre outras coisinhas. Então, tá tudo baseado na alimentação. E o que é que eu posso comer, Betty? Olha, eu não sou nutricionista não, tá, gente? Eu estudei um pouquinho. Tinha uma cliente que eu dava massagem nela, que era trabalhar, tava estudando, né, fazendo faculdade de nutrição, então eu perguntava muita coisa a ela. E a minha ex-nutricionista também, nossa, ela me aguentava. Então sempre fui muito curiosa com relação a coisas que é do meu interesse, né? Então a questão da alimentação é, o que é que eu posso comer de saudável? Gente, eu acredito assim, que você pode comer tudo, mas com moderação, sabe? Tudo tem que ter um equilíbrio nessa vida. Pode comer chocolate, pode comer doce, mas tu tem que ter um equilíbrio. E eu acho assim que na minha natureza, o que é que você pode comer à vontade? Só que não, né? Porque eu já vi uma pessoa fazer uma dieta de frutas e continua gorda. Por quê? Porque ela tá comendo muito além. Então tudo tem que ter um equilíbrio. E aí eu cheguei a um tempo e disse assim, peraí, o que é faz bem pra gente? Gente, tudo que Deus fez. Tudo que Deus fez. Não que o homem, né? Claro, a plantação tem que ter uma pessoa pra plantar, mas vocês entenderam, né? Então, tudo que Deus fez, tudo de raízes, legumes, verduras, macaxeira, enfim, não sei se, né, em outro lugar é outro nome, macaxeira, inhame, batata, tudo isso da natureza do Senhor, né, que Deus criou, faz bem pra gente. Então, é isso que você tem que se alimentar, tá? E quando vocês forem comer alguma coisa, gente, ou fazer alguma dieta, ou tomar algum chá, eu sei que muitas vezes é complicado a gente
ter nutricionista, senão a gente não tem plano. A gente hoje não tem plano porque a gente é chique, porque a gente é rico. Não. Corremos atrás de um plano de saúde por necessidade, porque se a gente depender do SUS, eu acho que quase em todo local do Brasil, só falta você morrer e não ser atendido. Mas pesquise antes, tá? Porque aquilo que faz bem pra mim pode não fazer bem pra você. E outra coisa, o ser humano é tão ruim, tão mal, sabe? Tão perverso. Porque quando eu tava com quase 100 quilos, se eu achar foto, eu mostro aqui pra vocês. Eu não sou de postar foto, gente. Eu sabia que eu não estava bem, não estava no meu peso ideal, eu sabia que eu estava muito acima do meu peso. Mas teve que, em uns exames, a doutora mostrar pra mim que, falar sério, sabe? Ela sempre brincava comigo. E naquele dia ela falou muito sério: Elizabeth, se você não parar, não mudar a sua vida agora, você não vai ver sua filha chegar aos 15 anos. Então eu tava muito mal. E aí até, sabe, porque eu sou safada, sabe? Foi aí que eu tomei um choque de realidade e comecei a me alimentar bem. E dos 96 quilos que eu tava na época, 96 e 600 mais ou menos, 96 e alguma coisa. E aí foi que eu fui, né, em 6 meses consegui perder quase 40 quilos. Mas foi assim, aí me perguntavam, mas o que foi que você fez? Tomei vergonha na cara. Não é assim, não é querendo ser dura com uma pessoa, não é querendo ser rígido, mas realmente o que eu fiz pra mim foi tomar vergonha na cara. Ou você muda ou você morre, né? Então tive que chegar nesse nível e passei por isso novamente agora, né, gente? A gente emagrece, pensa que tá tudo bem, tudo maravilhoso, depois desana, pira em doida a fazer o que não deve novamente. Eu tive essas complicações agora que voltei a engordar, não muito, né? Eu não passei dos 75, eu tava com 59, 60, mas não passei disso. E foi agora na pandemia. Não foi na questão da pandemia, gente. Foi a questão de mudar toda a minha estrutura. Eu comecei a dormir tarde. Eu comecei a dormir pela madrugada porque eu comecei a costurar, né? Comecei a fazer máscaras. Então eu fazia máscaras como era eu sozinha, eu com eu mesmo. Né? Os meninos só faziam passar ferro, colocar na embalagem. Só que eu sou tão, né, perfeccionista. E aí praticamente tudo era eu que fazia. Então eu ficava até de madrugada, até 4, 5 horas da manhã. Então eu passei acho que uns 6 meses, 4, uns 5 meses para 6 meses nessa loucura. E comia muito pela madrugada. Durante o dia eu não conseguia comer, né? Tava dormindo naquela correria. E enquanto eu tava costurando, tava comendo doce, tava vendo uma coisa ou outra. Então começou. E depois veio aquela situação de Sara que aconteceu com a minha filha, né? Você sabe aquela situação na creche. E piorou. Aí então eu me danei a comer compulsivamente. Aí desandou tudo. Desandou tudo. Isso aqui chegando a ver. Desandou tudo, tá? E eu já falei isso 3 vezes. Mas é isso. E quando eu tava acima do meu peso ideal, eu passei por uma situação que dá até uma dorzinha quando eu falo. Quando eu fui numa loja, e aí eu fui provar uma roupa, peguei uma roupa lá, e a atendente falou assim pra mim: essas peças não dá não na senhora. A numeração maior que tem aqui é 44, e que é o tamanho G. E não vai caber. Gente, aquilo dali doeu, eu me lembro como ontem. As pessoas assim, em outras palavras, eu senti ela dizer assim: você é gorda. As peças que tem aqui não dá pra você. Quer dizer, um atendente fazer isso. Quando até hoje, quando eu passo por aquela loja, pode ser a peça mais linda da vida, pode ser a promoção, pode ser assim, peças por 10 reais. Eu não entro. Por causa de um atendimento péssimo, que me deixou frustrada, que me deixou muito mal. Porque eu falei assim, eu não tô gorda porque eu... Ai, a pessoa tem mania de dizer assim, é gorda porque é comilona. Ai, é gorda porque não consegue passar por cima da compulsividade. Só quer saber de comer. É gorda porque, sei lá, sabe? O que passa na cabeça de um ser humano quando olha pra uma pessoa que tá acima do seu peso. E às vezes a gente tá acima do nosso peso ideal, que é ideal pra gente, né? Mas o peso ideal da sociedade, e estamos felizes. Se a gente está bem, dane-se o mundo. Mas muitas vezes, por nos frustrar, por ouvir, sabe, certas conversas de pessoas, sem noção, sem amor ao próximo, acabamos tendo que fazer dieta, fazer coisas terríveis para nossa saúde, para não passar por aquela situação ou para agradar aquela pessoa. Então, o que eu digo para você é isso: que o seu coração, que a sua mente esteja bem, tá? Pessoas que estão nas redes sociais, tem pessoas que através de uma tela de telefone, do computador, acham que deve falar tudo, o que quiser. Tudo que eu pensar, vou jogar. Ou então a pessoa tá mal e quer que a outra esteja, sabe? Tem gente que para a sua vida só pra colocar pra baixo alguém. E
que não seja, né, a gente que seja isso, que a gente não faça isso, que a gente pense no próximo, sabe? Pensa assim, se eu fizesse isso pra mim, eu iria gostar? É tão fácil a gente fazer bem o próximo, né? É só se colocar no lugar da pessoa. Tão simples, só eu vi desde pequena. Então, é muito isso. E uma vez eu tava passando por intolerância, né, a glúten, mas mesmo assim eu comia. Tomava remédio e comia, tomava remédio e comia. Porque eu dizia, vou deixar comer as coisas que eu amo, macarrão, pão, massa, enfim. E aí eu tava até comentando assim com as meninas no curso na época. E aí teve uma das meninas que era do nosso grupo, né, que falou bem assim, mas tu tem intolerância a glúten? E é gorda desse jeito? Gente, aquilo dali me acabou, sabe? A gente às vezes dá uma de dura naquele momento, mas aí, eu sou daquelas pessoas assim que se as pessoas me. Se eu tô feliz, eu como, se eu tô triste, eu como. Pra mim, o maior prazer da vida, abaixo de Deus, era comer. Comer. Pra tudo eu queria comer. E principalmente quando me deixavam mal, sabe? Eu poderia demonstrar forte. Ah, mulher! Nem me lembro o que foi que eu falei, gente, só me lembro da palavra que ela me falou. Mas eu disse assim, aí eu, sei lá, eu disfarcei, né? Mas quando cheguei em casa eu fiquei muito mal e comi pra caramba. E às vezes a pessoa fala assim, ai, gorda, comilona, ai, gorda, gulosa. E você não procura saber o que, é que a pessoa tem passado. Se ela tá com depressão, se ela tá com crise de ansiedade, se ela tá aqui, pra muitos no século XXI, pessoas pensam que ter ansiedade e ter estresse, como é que se diz? É frescura. E não é, gente. Não é. Eu digo por experiência própria. Né? Então, antes de você falar, julgar alguém, procura saber por que ela tá naquela situação, independente de. Tô falando só de gordura, não, tá? De estar acima do peso ideal da sociedade, não. E o que eu digo pra você é isso: não mude por ninguém. Mude por você, pra você se sentir bem. Hoje olham pra mim e dizem, mas Beto, você tá ótima com um corpo desse, com 3 filhos. Mas eu não estou bem. Eu, quando me olho no espelho, não estou bem. Eu me estou bem quando eu estou com o meu peso de 63 quilos. Então, eu tô agora com 70 e pouco, né? Que comecei a alimentação. Hoje eu tô fazendo vídeo no dia que eu comecei a alimentação, na segunda-feira. Mas eu não faço dietas, tá? Porque quando eu fiz várias dietas pra tentar agradar o povo, eu sempre recuperei aquele peso e mais um pouco. Parecia que as pessoas que perderam peso na rua, quando eu passava, ela impregnava em mim. Mas é muito isso, ter jeito, sabe, de falar com as pessoas, se colocar no lugar dos outros. Era só isso que eu quis dizer pra você, gente. Foi só uma reflexão, era um bate-papo, mas uma reflexão. Ao mesmo tempo, é pensar, sabe? Hoje em dia, realmente, o amor, cada dia que passa, tá pior. Quando você vê alguém na rua, antigamente, quando você via alguém passar por algum acidente, alguma situação difícil, a pessoa já estava lá para socorrer. Mas hoje em dia, não. Hoje as pessoas estão ali com o telefone, para filmar, para mostrar o que aquela pessoa tá passando, para botar na rede social e zoar, né? E ganhar seguidores, curtidas, visualizações. Gente, em que mundo você tá vivendo? Em que século é esse que as pessoas só pensam mais em mim, e o mundo que se exploda? Não é assim. E outra coisa também, porque alguém lhe fez mal, mas o mundo é ruim mesmo, eu vou ser ruim também. Não, porque aí como é que vai melhorar? Como é que o mundo vai mudar, né? Tem que partir da gente. Eu quero fazer o bem. Eu aprendo muito com a minha filha mais nova. Tem hora que eu fico brava com alguma coisa, ela diz, mãe, mas a senhora não vai pagar mal com mal, não é isso que a senhora ensinou? Ou então, não fique chateada com a pessoa, não sei o quê. Enfim, ela dá uns exemplos que eu digo, não, realmente, filha. Aí eu digo, Senhor, me perdoa, vamos orar por aquela pessoa, não sei o que ela estava passando naquele momento pra vir com 7 pedras na mão. E depois da pandemia eu pensei que as pessoas iam melhorar, mas parece que ficou pior. Eu falo até por alguns clientes, sabe? Algumas pessoas que quer, tipo assim, quer que você esteja a todo momento, tipo, disponível, 24 horas, pessoas que mandam mensagem pela madrugada que você não responde na madrugada. Gente, o ser humano dorme. Então é em todos os sentidos, sabe? Então, faça a sua parte. Não espere pela parte do outro. E se a recompensa não vier daquela pessoa, acredite, vai vir de Deus, sabe? É fazer o bem ao próximo, independente de quem seja. Gente, pessoas que já me fizeram mal e hoje, se ela precisar de mim, tô aqui pra ajudar. Não quero ser amiga, né? Mas o que precisar de mim, tô aqui pra ajudar. E também vocês observem como é que você fala com o próximo, porque às vezes assim, uma palavrinha lançada acabou, sabe? E deixa mais pra baixo aquela pessoa. Então, não menospreze, não. E com relação à pessoa mal-humorada, tá mal-humorada no dia, ou sobrepeso também, que é o nosso bate-papo aqui, você não sabe o que aquela pessoa tá passando. Então não venha julgar o próximo, né? Não venha julgar aquela pessoa, porque você não sabe. Você não tá na pele dela. É igual aquelas pessoas assim que dizem,
Ai, eu queria tanto a vida de fulana. Nossa, como a vida de fulana é maravilhosa, perfeita. Olha, vive bem, ou então é uma empreendedora, é uma mãe de família top, eu não sei, enfim. Mas ninguém viu os bastidores dela. Talvez aquela pessoa tenha passado anos, para não dizer décadas, na luta, sofrendo, quase não dormindo, trabalhando, se matando, para ter o que ela tem hoje. Então comece a querer a sua melhor, ser a sua melhor versão, não ser fulana, né, cicrana, porque aí você não vai se frustrar, tá? E era isso, meus amores, espero que você tenham gostado.